A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria na semana passada a manutenção do veto presidencial ao reajuste do salário dos servidores públicos até 2021. É interessante destacar que o congelamento do salário dos servidores públicos por 2 anos foi um dos caminhos que o governo federal encontrou para custear as despesas emergenciais no combate ao Covid-19. A construção desse processo via Câmara dos Deputados teve a participação destacada do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, que é o nosso convidado para o debate nesse programa, onde vamos falar de articulação política, governabilidade e presidencialismo de coalizão. Vereador em Palmas, capital do Tocantins, deputado federal e agora senador, Eduardo Gomes é conhecido como um político construtor de consensos. Senador, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Muito obrigado, Gilvander. Muito obrigado aos que acompanham o canal Análise dos Fatos. Muito importante falar com você aqui e saber que um tocantinense tem feito todos esses registros e referências à política nacional. Prazer estar aqui com você. Vamos à análise dos fatos. O presidencialismo de coalizão foi um termo criado em 1988 pelo sociólogo e cientista político Sérgio Abrantes para conceituar o modelo da construção da governabilidade no sistema presidencialista brasileiro. Em 2018, Jair Bolsonaro elegeu o presidente da República prometendo criar um novo modelo de articulação política fora do presidencialismo de coalizão. Senador Eduardo, as recentes crises vividas da democracia brasileira aí nos últimos anos e os processos que acabaram afastando alguns presidentes da República têm a ver com a falta da construção de coalizão política naquele momento? Bom, Gilvander, o que a gente pode analisar pelas últimas eleições e os últimos mandatos presidenciais é que a democracia brasileira, embora seja nova, ela é uma democracia estruturada nos poderes, nos órgãos de controle, e os problemas que nós tivemos das 2 cassações presidenciais tiveram motivos diferentes, mas sempre o estanque do diálogo com o poder legislativo e uma crise sempre precedida de algum fato muito grave. De qualquer maneira, nesses 2 processos, o Brasil resistiu, insistiu na democracia, na forma direta do voto. Então, a gente acredita que essas lições que ficaram durante os processos recentes da ex-presidente Dilma e ainda no processo do presidente Collor, ensinaram ao Congresso, mas também ao Poder Executivo, de que a discussão faz parte da democracia, a falta de consenso é um processo da análise democrática dos projetos, das visões de governo, mas que em tudo isso é preciso ter um limite, um momento em que a gente pode voltar a dialogar e fortalecer a democracia sem maiores traumas, né? Por isso que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu de maneira espetacular, fazendo uma campanha com apenas 18 segundos de televisão, sem recursos, uma campanha marcada por um atentado à sua própria vida, vem nesse 1 ano e meio, além de ter sofrido a ressaca da eleição, né, uma resistência muito forte, um ataque muito forte por setores da mídia, ele vem aos poucos, mesmo diante desse quadro que nós vivemos hoje da pandemia, ele vem aos poucos demonstrando que é capaz de buscar um relacionamento melhor com o Congresso Nacional e avançar nas reformas a que ele se propôs. No início do governo, senador, o presidente Bolsonaro tentou mudar a articulação, saindo das esferas dos partidos para um diálogo direto com as próprias frentes parlamentares, grupos parlamentares. Esse modelo parece que não vingou, né? A gente retorna, então, para o presidencialismo de coalizão? Eu acho que mais que retornar para o presidencialismo de coalizão, é preciso entender que, primeiro, a coragem do presidente Bolsonaro de tentar um modelo novo. E o importante frisar também que, mesmo com um modelo novo, e agora numa transição, que eu espero que a gente não volte a ser o que era, e nem a experiência que não deu certo das frentes parlamentares, mas alguma coisa mista. Eu acho que o importante de se tentar novas maneiras de governar é porque você pode ir aperfeiçoando pegando o melhor de cada uma. Então, eu sou da corrente que defende que volte ao presidencialismo de coalizão puro ou
o atendimento a bancadas temáticas. Eu acho que a gente pode fazer um mix desses dois e ir avançando, já que mesmo nessas duas possibilidades, há uma característica que ainda é só do presidente Bolsonaro. Ele conseguiu colocar os 22 ministros de Estado, mesmo sendo pertencentes a bancadas importantes, mas conseguiu colocar a sua escolha, a escolha pessoal do presidente da República, e não mais aquela participação absolutamente vinculada à ação de um partido ou de outro. Então, mesmo com as dificuldades que nós estamos vivendo, a gente pode entender que estamos em evolução dos sistemas, tanto por parte do Congresso Nacional, que ganha quando tem certa independência para crítica, para buscar as visões da sociedade, quanto pelo governo, porque também consegue montar um governo mais verticalizado com os compromissos do chefe de Estado. A fragmentação partidária que se vive no Brasil, ela é hoje o maior problema para se construir uma coalizão, para se construir a governabilidade? Bom, é realmente difícil você entender uma democracia de voto direto com a participação de 30 partidos, ou mais de 30 partidos. Mas, em compensação, eles são todos fundados no exercício da democracia e de forma legal. Portanto, os dispositivos para essa formação de força partidária mais concentrada, ela também só pode ocorrer pelo voto. Por isso que, a partir dessa eleição de 2020, nós vamos experimentar o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, o que demonstra que o partido que tiver força de ideia, que tiver condição de crescimento, ele vai eleger os seus representantes na Câmara dos Vereadores e seguir os seus deputados, fazendo como que uma depuração ao tempo, até que a gente chegue a um número mais razoável de partidos, de repente juntando partidos de todas as correntes que pensam mais ou menos igual. Então, é importante que a gente facilite o processo com pluripartidarismo, mas que ele tenha a mínima condição de abrigar uma certa coerência de ideias mais centrais. Por isso que o fim das coligações privilegia o partido que tiver mais força de ideia e, com o tempo, a gente vai ter um número menor, pelo menos essa é a previsão, a gente tem um número menor de partidos mais identificados, com bandeiras mais fortes. Senador, o governo vive aí uma nova fase, o período de conflitos e divergências parece que ficou para trás, e nós sabemos que o senhor foi um dos engenheiros aí desse processo do novo figurino presidencial do presidente Jair Bolsonaro. Esse figurino veio para ficar, esse novo modelo? Bom, eu sempre cito um fato histórico e inquestionável de que o presidente Jair Bolsonaro é o presidente da República, na história do Brasil, com o maior tempo ininterrupto de parlamento até assumir a cadeira do Planalto. Foram 28 anos de deputado federal até ir diretamente para a presidência da República. Isso não é fácil, mas traz também uma carga muito importante de sensibilidade com relação ao momento. É evidente que as pessoas que acompanharam o primeiro ano de governo viram o presidente chegando de uma campanha muito difícil, uma campanha quando foi atentado contra a própria vida dele. O presidente esteve durante o primeiro ano fazendo várias cirurgias, o presidente esteve durante o primeiro ano ainda sofrendo um ataque muito violento, preconceito, uma série de outras coisas que aconteceram, que fizeram com que o presidente lutasse de maneira mais aberta e não tivesse, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, de que as pessoas já se convenceram que há seriedade na economia, há uma seriedade muito forte com relação à condução dos ministérios. Então, eu acho que é o tempo que apura, né, que depura essas relações, e eu vejo que agora o presidente já tem um desenho formado do seu mandato atual com relação às reformas que ele quer apresentar e aprovar. Por isso que eu acho que essa tranquilidade vem disso. É que, com o tempo, logo depois da campanha, há um momento em que todos sabem o que querem fazer, inclusive a oposição. No próximo bloco, nós vamos discutir a sucessão na mesa diretora da Câmara e do Senado. Nós estamos tendo a satisfação de receber o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, aqui no nosso Análise dos Fatos. Senador, discute-se muito aí articulações em torno da recondução do presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para mais um mandato frente à mesa diretora. Esse movimento, dando certo, poderá beneficiar também o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
No seu ponto de vista, essa mudança vai vir via mudança na legislação ou via interpretação da Suprema Corte? Bom, Giovanda, o que eu posso dizer, embora tenha sido com muita honra e muita satisfação terceiro secretário da Câmara dos Deputados e primeiro secretário também da Câmara dos Deputados, e hoje ser o segundo secretário do Senado Federal, portanto, com algumas passagens pela mesa diretora, eu quero deixar claro que são assuntos diferentes, né? No caso da Câmara, eu ainda não sei qual será o instrumento, mas com relação ao Senado, há algumas iniciativas, inclusive uma consulta sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, e eu pessoalmente defendo que no Senado, independente do nome, qualquer senador possa ser candidato a presidente do Senado e ter como direito uma recondução durante o mandato. Portanto, no caso do presidente Davi Alcolumbre, a gente não discute muito se é possível aprovar a reeleição. A reeleição já existe. O que a gente quer é que a reeleição valha em todos os biênios. Se isso ocorrer, e se o presidente Davi Alcolumbre apresentar a sua candidatura à reeleição, tem uma grande chance de ser reeleito. Portanto, no Senado eu vejo uma matéria mais consistente, mais voltada para a realidade da casa. A gente vai ter a minha posição pessoal, mas isso vai ser discutido no partido, né? O MDB é a maior bancada da casa e a gente também vai acompanhar essa discussão pelos outros partidos. Mas eu acredito que se houver esse aceite por parte do Supremo Tribunal Federal, o Senado não estará cometendo nenhuma forçação de barra se der direito à reeleição ao presidente Davi Alcolumbre. Eu, pessoalmente, digo de novo, defendo que qualquer parlamentar, senador ou senadora, possa ser reconduzido por um mandato se chegar à presidência da casa. O senhor acha que há espaço de tempo para a construção desse processo? Como é uma consulta, o que eu acredito é que à medida que o Supremo definir, essa consulta já é antiga, a casa poderá fazer a avaliação e ver a validade dela. Se for agora já para essa eleição, acho que não vejo problema nenhum. Senador, o senhor que está aí na articulação política, o governo procura hoje construir uma base sólida no Congresso Nacional, que envolve inclusive partido de centro, e a gente tem sentido ainda que essa base não está consolidada. Como é que está esse trabalho? Como é que o senhor está vendo e articulando? Bom, primeiro é preciso ter muita determinação, humildade para ouvir, principalmente no Senado, as bandeiras, as tendências dos mandatos e coincidir, né, esse desejo de desenvolvimento de mandato dos senadores e senadoras com a proposta do governo. Acho que nós estamos muito próximos da construção de uma base sólida para enfrentar as próximas reformas. Mas isso é dia a dia no trabalho, respeitando a divergência dos senadores em alguns momentos, até a gente consolidar um projeto de governo com um mínimo de sintonia para se dizer que a gente tem uma base para alteração constitucional, para votações importantes. Então é isso que a gente está buscando com muita tranquilidade, muito respeito aos parlamentares, até que a gente chegue nesse número. Me parece que a Câmara está mais próxima desse número, mas o Senado continua trabalhando para a gente chegar aí. Os movimentos hoje do presidente Jair Bolsonaro já são movimentos eleitorais, movimentos para a reeleição. A construção dessa base deve, inclusive, definir isso aí, quem vai estar com o presidente na eleição de 2022. Eu acho que as afinidades, as sintonias, elas vão aparecendo. É o que eu digo, o mandato é o caminhar do mandato. Você não consegue uma visão completa no primeiro dia e nem no último dia você vai analisar que aconteceu tudo que você previu. As coisas vão acontecendo. Na eleição municipal, pela recente crescida bem acentuada do presidente nas pesquisas de opinião pública, a tendência é que os partidos tradicionais que estão com o presidente apoiando na Câmara e no Senado tem uma preferência do eleitorado na eleição municipal. Isso vai influenciar, com certeza, na eleição estadual e presidencial, porque, afinal de contas, boa parte dos parlamentares, principalmente os deputados federais, dependem muito desse resultado na sua base. O presidente Jair Bolsonaro deve participar desse pleito municipal ou o senhor acredita que não? Ele vai ficar mais de longe ou ele vai influenciar nas escolhas de candidaturas, que está se definindo agora essa semana, né? Nisso o presidente Bolsonaro é muito diferente, né? Ele é o primeiro presidente da história do país que acompanha uma eleição municipal sem partido. Então, é evidente que, pelo que eu tenho ouvido, o presidente, nessa primeira fase, vai deixar todo mundo à vontade. São vários aliados dele que disputam a eleição nos municípios brasileiros e, pelo menos para essa primeira etapa, não vejo desejo do presidente de se envolver diretamente nas eleições municipais. No próximo bloco, nós vamos falar sobre reforma política.
Senador Eduardo Gomes, na campanha eleitoral de 2018, o presidente Jair Bolsonaro apresentou várias teses em defesa de mudança no sistema eleitoral brasileiro, o que seria uma reforma política. Há espaço para uma reforma política agora nessa legislatura, o Congresso discutir uma reforma política? Eu acho que vai depender muito do que a gente conseguir produzir até atravessar essa fronteira muito difícil que é a recuperação da normalidade das nossas vidas pós-pandemia do Covid-19. Até porque a mudança política no sistema eleitoral, ela tem alguns dispositivos que ainda estão sob teste, como é o caso que nós falamos agora há pouco do fim das coligações. Há também um questionamento muito grande sobre a questão do financiamento público de campanha ou misto. Então, eu acho que a gente ainda vai passar esses primeiros 2 anos do governo do presidente Bolsonaro sem a análise objetiva dessa reforma ou da reforma parcial do sistema político. Talvez a gente discuta isso em 2021 ou 2023, dependendo de como as coisas vão transcorrer na saída agora da pandemia. A reforma tributária, ela deve avançar? Como é que ficou a questão do envio da proposta da reforma administrativa? A reforma tributária deve avançar porque eu acho que ela não vai ser nem reforma, vai ser a refundação tributária. Depois de juntar os cacos da pandemia, eu acho que para a gente manter emprego, a gente vai ter que ter alguma espécie de estímulo de uma legislação que cobre menos o cidadão e que mantenha a base de arrecadação para o recurso necessário para retomar a normalidade da vida, a geração de empregos, investimentos em obra. Então, essa é uma reforma absolutamente necessária, vinculada à sobrevivência do país. E, junto com ela, evidentemente que eu acho que, para contar a partir dos novos funcionários públicos, uma reforma administrativa e do Estado brasileiro, procurando desburocratizar, trazer um Estado mais leve para o cidadão, já que o cidadão vai discutir pagamento de imposto, o que pesa no imposto é o que ele tem que pagar para manter a máquina ativa. Então, eu tenho esperança de que nós iremos sair de toda essa confusão da pandemia mais fortes pela necessidade de mudar, para que a gente, no futuro, a cada infelicidade dessa, a gente esteja mais preparado. Foi isso que essa experiência inédita no mundo mostrou para a gente. Senador, em relação à votação do veto no Senado, o que ocorreu ali? Ali assustou, inclusive, ao governo, né? O resultado. Um resultado democrático, 2 votos a mais. Muita gente que votou talvez tivesse tido outro voto se soubesse que a votação estava nesse nível de competitividade. Então, a gente tem que respeitar a votação, discutir com os senadores e, nos próximos pontos polêmicos, trabalhar uma base de apoio maior. É um episódio normal da democracia, assim como foi modificado o veto na Câmara, com a larga vantagem de votos, recuperando a posição do governo, já ocorreu o contrário também, da Câmara dos Deputados tomar uma decisão e o Senado reformar. É típico do sistema bicameral e é um dispositivo muito interessante. Ele é mais normal do que a gente imagina, mas essa semana foi interessante porque foi um nível de estresse muito grande por conta da repercussão de como funciona a comunicação hoje no Brasil e no mundo. É tudo muito instantâneo, mas nada que uma boa conversa política, que a atenção, que o debate sincero, democrático não resolva. Então, estou otimista, porque sei que o Senado tem muita responsabilidade e a gente precisa discutir mais pontos importantes da pauta, como foi esse, que acabou trazendo para o governo uma derrota, mas em seguida, no outro dia, uma recuperação muito forte lá na Câmara dos Deputados, com o apoio decisivo do líder Ricardo Barros, do presidente Rodrigo Maia. Eu tenho certeza que quando eles precisarem do Senado, também terão eco no Senado para esse tipo de equilíbrio. Senador, em relação ao debate em torno do teto de gastos, a gente sabe aí que o ministro Paulo Guedes tem sido um grande defensor e tivemos até uma certa turbulência na semana passada, mas setores do governo defendem aí que precisa haver mudanças, até para que no momento da pandemia, nós tivemos para termos ações de infraestrutura. Como é que você vê esse debate? Eu vejo também com tranquilidade, com respeito. Eu acho que está praticamente definido que nós vamos achar um ponto de equilíbrio, porque o próprio presidente da República e o ministro Paulo Guedes anunciaram um compromisso total, irrestrito e irrevogável com a manutenção do teto dos gastos. Então, é uma etapa que nós vencemos e para que ela passe bem, transcorra bem logo depois, é preciso a gente se entender melhor, buscar as prioridades, buscar a cada centavo
porque só vamos ter manutenção e recuperação de postos de trabalho se o país estiver se movimentando. Senador Eduardo Gomes, para encerrar o nosso programa, eu peço a sua autorização para recitar uma poesia do seu pai, o poeta tocantinense José Gomes Sobrinho, que eu tenho certeza que foi muito responsável por esse seu espírito conciliador. Obrigado. Abre aspas, faço-me recente bússola, viajando em transitáveis estradas, parcialmente abandonadas, mas estando vestido com roupas imantadas, sou passageiro de naves enredadas em indisponíveis ventos do sul. Zé Gomes Sobrinho. Boa lembrança. Muito obrigado, Giovanda. Muito obrigado a todo o trabalho que você tem feito e melhorado a qualidade política do nosso Congresso, do nosso Planalto e do nosso país. Tenho honra de ter convivido muito tempo com você quando estive na Câmara dos Deputados, como deputado federal, e continuo à sua disposição lá no Senado da República, defendendo o Brasil e o nosso querido estado do Tocantins. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a sua participação, a sua inscrição, dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber as mensagens dos novos programas. Muito obrigado.